Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula de permutação. Nessa aula a gente vai falar como é que a gente vai ver, né, como é que a gente faz para calcular a permutação quando há objetos repetidos. Então, vamos lá. Primeiro problema, bom, primeiro vamos ver, né, como é que é a fórmula. A fórmula diz o seguinte: se a gente quer calcular o número de anagramas de uma palavra que tem n letras, né, onde dentre essas n letras existe uma letra que se repete A vezes, existe uma outra letra que se repete B vezes, e uma terceira letra que se repete C vezes e assim por diante, para calcular o número de anagramas, basta fazer n fatorial dividido, né, pelo produto A fatorial, B fatorial, C fatorial e assim por diante. É o fatorial do número de letras da palavra dividido, né, pelo fatorial aqui da quantidade de repetições de cada letra, né, de cada letra que se repete. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aí no primeiro exemplo, né, para a gente ver como é que fica, num caso concreto, essa regra. Então, primeiro eu quero saber quantos anagramas tem a palavra rio. Tá? A palavra rio, a gente tem aqui três letras, né? A gente pode pensar em todas as filas, né, que a gente pode formar com essas letras, né? Todas as reordenações que a gente pode fazer. A gente pode, então, reordenar de 3 fatorial maneiras. Né? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, existem 6 anagramas. Tá bom? Se a gente quiser conferir, não é difícil listar todos eles. Então, eu coloquei aqui em ordem alfabética, né? IOR, IRO, OIR, ORI, ROI, RIO, não está em ordem alfabética não, né? Mas a gente tem aqui os seis anagramas possíveis. Bom, e se a gente quisesse saber quantos são os anagramas da palavra rir? Então repara, rir tem também três letras. Será que vai fazer diferença, né? Tem diferença? O número de anagramas de rir e o número de anagramas da palavra rir. Será que vai ter diferença? Bom, vai ter, né? Vai ter sim. Basta a gente listar todos os anagramas para a gente ver, né, que existem apenas três anagramas da palavra rir e não seis. Né? Por que isso acontece? Né? Repara que o que aconteceu é que a gente trocou o O pelo R. Né? A gente trocou aqui a terceira letra O pela letra R. Então, né, essa coluna aqui, né, essa primeira coluna, que era IOR e IRO, se o O e o R são iguais, a gente vai ter, olha só, um anagrama apenas, IRR. Né? Na segunda coluna, se a gente tem o O e o R iguais, a gente tem um anagrama só, o anagrama RIR. Né? E na terceira coluna, se a gente tem o R e o O iguais, a gente tem apenas um anagrama RRI. Então, o que aconteceu foi que cada par de anagramas da palavra rio virou apenas um anagrama da palavra rir. Tá? Por que isso? Né? Porque se eu tenho duas letras iguais, RR, permutar as duas, né, trocar as duas de posição entre si, não altera a palavra. Tá bom? Então, se eu conto 3 fatorial, eu vou ter que dividir esse resultado por 2 fatorial. Tá? Eu vou ter que dividir por 2 fatorial, porque são todas as vezes que eu permutei essas letras que são idênticas, mas na verdade eu não contei um anagrama diferente, eu contei o mesmo anagrama duas vezes. Tá certo? Então essa é a ideia, né? A gente vai pegar e dividir por 2 fatorial, porque a gente tem duas letras aqui se repetindo. E realmente, se você fizer 6 dividido por 2 fatorial, vai dar 6 dividido por 2, 3. Essa é a nossa resposta. Tá certo? Bom, então o fato de ter letras repetindo altera a contagem de anagramas, como a gente viu aí nesse exemplo. Vamos dar uma olhada, pessoal, em mais um probleminha. Olha só, agora eu quero saber quantos anagramas tem a palavra anagrama, né? Bom, a palavra anagrama tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então será que é simplesmente calcular 8 fatorial? Né? Cuidado, né? Tem um detalhe aí, né? Tudo bem, é verdade que existem 8 letras, mas dentre essas 8 letras, a gente tem o A se repetindo 4 vezes, tá bom? Então, quando a gente contou as permutações desses 4 A's entre eles, a gente não gerou um anagrama novo, né? A gente contou várias vezes o mesmo anagrama. Quantas vezes a gente contou? A gente contou tantas vezes quantas são as formas de permutar os 4 A's. Então, eu preciso dividir por 4 fatorial para acertar a contagem. Então, 8 fatorial dividido por 4 fatorial, né, permutação de uma palavra com 8 letras, sendo que tem 4 letras se repetindo, né, 8 fatorial sobre 4 fatorial, deu 1680. Vamos ver mais um exemplo,
Vamos lá, palavra papagaio, né? Então, de novo, a gente tem uma palavra com 8 letras, só que agora eu tenho o A se repetindo 3 vezes e eu tenho o P se repetindo 2 vezes, né? O que a gente vai fazer? A gente vai começar com 8 fatorial, vai dividir por 2 fatorial, né? Porque as permutações entre os P's não alteram o anagrama, e vai dividir por 3 fatorial, porque as permutações entre os A's também não alteram o anagrama. Então, 8 fatorial dividido por 2 fatorial, 3 fatorial. Então, a regra, né, ficou clara, né? Você vai contar aqui número de vezes que cada letra se repete, o P se repete 2 vezes, o A se repete 3 vezes, vou dividir por 2 fatorial, 3 fatorial. Resposta, 3.360, né, o número de anagramas da palavra papagaio. Então, repara, né, papagaio e anagrama tem a mesma quantidade de letras, mas papagaio tem 3.360 anagramas e, deixa eu voltar aqui, anagrama tem 1.680 anagramas. Né? Bom, vamos ver mais um exemplo, né? Exemplo aí, palavra matemática. Né? E agora, como é que vai ficar, né? Bom, palavra matemática tem 10 anagramas, tem 10 letras, perdão, 2, 4, 6, 8, 10, né? E agora a gente tem o M repetindo 2 vezes, o T repetindo 2 vezes e o A repetindo 3 vezes, né? O que você vai fazer? Você vai fazer 10 fatorial dividido por 2 fatorial, por 3 fatorial, 2 fatorial, né? Porque o M repetiu 2 vezes, o A repetiu 3 vezes e o T repetiu 2 vezes. Fazendo essas contas, você vai encontrar esse número, né, de 151.200 anagramas. Tá? Esse é o número de anagramas da palavra matemática. Bom, pessoal, então a gente viu aí a teoria e quatro exemplos, né? 5 exemplos, né, na verdade. Acho que ficou claro, né, como é que a gente aplica essa ideia de permutação com objetos repetidos. Eu vou deixar uma lista aqui de exercícios para vocês, né, de problemas, e vou dar um tempinho, né, pedir para vocês pensarem, né, vocês tentarem fazer, e a gente vê na sequência depois as soluções. Né? Então tem aí problemas envolvendo anagrama, né, quando os anagramas têm a palavra banana, né, com algumas restrições, quando os anagramas tem a palavra, dados os anagramas da palavra pirata, qual é a posição ocupada pela palavra pátria, né? Enfim, né? A gente tem aí 3 problemas. Vamos lá, tem mais, né? Eu acho que são 10 problemas. Vamos lá, a gente tem aí mais 3, né? Vou deixar um tempinho para vocês verem. Depois a gente tem aí mais 2, mais 1. E aí o último, né? Questão 10 aí é a última. Pessoal, deixa eu sair aqui da frente. Pronto, né? Tá aí para vocês verem. Bom, tempinho então para vocês pensarem. A partir do próximo slide a gente já vê aí as soluções, né? Então, aquilo que eu sempre comento com vocês, né? Sempre falo, só avance, né? Depois de tentar resolver seriamente as questões, né? Fundamental aí para aprender matemática, em particular para aprender combinatória, para aprender probabilidade, é fundamental praticar e praticar bastante. Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos ver. Primeira questão. Quantos anagramas da palavra banana tem todas as vogais juntas? Então vamos ver, né? Vamos atacar esse item A. Anagramas da palavra banana que tem todas as vogais juntas. A gente já viu esse truque, né? De letras juntas. A gente vai pensar nas 3 vogais, a gente vai pensar nelas como se estivessem amarradas, né? Como se fosse uma coisa só. Então, na verdade, agora a gente tem uma palavra aqui como se a gente tivesse uma palavra com 4 letras. Né? Uma letra B, uma letra N, outra letra N e uma quarta letra, que é o conjunto aqui desses A's amarrados. Então a gente tem 4 letras, né, para permutar, só que dentre essas 4 letras você tem aqui o N se repetindo, né? O N se repetindo. Então eu vou dividir por 2 fatorial. 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 12, né? Existem 12 maneiras. Mas a gente ainda tem que desamarrar, né, esses 3 A's e permutar eles entre si. Só que, repara que permutar eles entre si não vai mudar o anagrama, né? Não vai mudar nada. Mudaria se essas letras fossem distintas. Então, o número de permutações de A é 3 fatorial sobre 3 fatorial é 1. Então, a gente tem que fazer uma coisa e outra. A gente vai multiplicar esses valores. 12 vezes 1, a gente acha a resposta final, 12 anagramas. Então, quantos anagramas da palavra banana tem todas as vogais juntas? A resposta é 12, né? Somente 12 anagramas. E quantos desses anagramas começam com consoante? Vamos ver. Bom, depende, né? A gente vai ter que abrir aí o nosso problema em 2 casos. Depende se o anagrama começa com a letra B de bola, né? Ou se começa com a letra N de nariz. Porque se eu tenho um anagrama começando com a letra B, por exemplo, vão sobrar 5 letras, né? Vai sobrar
5 letras, 3 A's e 2 N's, que eu vou precisar permutar de algum jeito. São 5 letras, o A se repete 3 vezes, o N se repete 2 vezes, por isso eu preciso dividir pelo fatorial de 2 vezes o fatorial de 3. E aí, fazendo essas contas, a gente acha 10. Né? Então, existem 10 anagramas, começando com a letra B. E começando com a letra N, né? Se você começa com a letra N, vão sobrar aqui 5 letras. Dessas 5 letras são 3 A's, né? São 3 A's e só, né? São as únicas letras que se repetem. 3 A's, um B e um N, né? Porque o outro N você já fixou na primeira posição. Então, são 5 letras, das quais 3 se repetem. Total de anagramas, 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Esse negócio vai dar 20. Tá? Então, existem 20 anagramas começando com a letra N. São 10 anagramas começando com a letra B, 20 anagramas começando com a letra N. A gente soma, né? É uma coisa ou outra, né? Ou o anagrama começa com a letra B, ou ele começa com a letra N, né? Vai ocorrer uma situação ou outra, a gente vai somar os valores e vai responder aí, que são 30 anagramas. Certinho, pessoal? Vamos lá, né? Vamos avançar. Próximo problema. Dados os anagramas da palavra pirata, escritos em ordem alfabética, qual é a posição ocupada pela palavra pátria? Bom, a gente já viu algumas questões nesse estilo. A diferença é que agora a gente tem uma palavra onde existe, né, repetição de letras. Né? Você tem o A aqui aparecendo 2 vezes. Vamos ver como é que fica, né? A gente pode começar contando os anagramas que começam com a letra A, são 120. Depois os anagramas que começam com a letra I. Cuidado, não são mais 120, né? Agora são 60. Né? Por que isso, né? Porque você fixa a letra I na primeira posição. As demais 5 letras que você tem que permutar, elas têm aqui uma repetição. Ó. O A aparece 2 vezes, então por isso a gente precisa dividir por 2 fatorial. E assim a gente vai, né? A gente vai se aproximando aí da palavra pátria, né? Anagramas começam com A, depois com I, depois com PAA, PAI, né? E assim a gente vai, né? Até a gente chegar na palavra pátria. A gente já sabe como resolver, só somar aqui todos esses valores, né? Somando tudo, a gente encontra 198. Então, a palavra pátria ocupa a posição 198 dentre os anagramas da palavra pirata. Pessoal, próximo problema é parecido, né? Ele mostra um anagrama até interessante, né? Ele fala, né? Dados os anagramas da palavra ignorante, escritos em ordem alfabética, qual é a posição ocupada pela palavra argentino, né? Então, argentino é um anagrama de ignorante, olha só que coisa, né? Se você mudar aqui a ordem, né, das letras, né, da palavra ignorante, você consegue formar com essas mesmas letras, né, só que numa ordem diferente, você consegue formar a palavra argentino, né? Curioso, né? Bom, vamos lá então, né? O que a gente vai fazer? A gente vai começar, né, contando os anagramas que começam com a letra AE, depois com a letra AG, com as letras AG, né, AI, AN, e assim por diante, né? Você vai contando até se aproximar aqui da palavra argentino. Essa vai dar um pouquinho de trabalho, né? Você vai ter que pensar direitinho aí na ordem alfabética, né? Tomar cuidado para não se perder. Se você fizer todas as contas certinhas aí, corretas até o final, você vai encontrar essa resposta. São 15.505, né? 15.505 anagramas até você chegar na palavra argentino. Certinho, pessoal? Bom, vamos lá, né? E toma cuidado, né? Que em alguns anagramas, né, você vai ter letras se repetindo, né? Observa que na palavra ignorante, tanto quanto na palavra argentino, o N aparece 2 vezes, né? Então, em algumas situações, isso vai afetar aqui o nosso cálculo de permutações. Bom, vamos lá, vamos avançar. Quarto problema. De quantos modos é possível sortear exatamente 3 caras no lançamento de uma moeda 10 vezes? Então, você vai lançar a moeda 10 vezes, você quer saber de quantos modos pode ocorrer o sorteio de 3 caras. Então, essas 3 caras podem ocorrer no início, podem ocorrer no final, podem ocorrer no meio, podem ocorrer juntas, podem ocorrer separadas, né? Existem várias possibilidades, a gente quer saber exatamente quantas são. Fácil, né? Mais fácil do que parece. A gente pode representar um sorteio qualquer, né, de 3 caras e 7 coroas dessa forma. Então, eu represento por um anagrama KKK, né, 3 caras, e CCC, né, são 7 coroas. Né? Cara representada por K e coroa representada por C. Bom, essa daqui é uma possibilidade, né? A possibilidade em que as caras ocupam as 3 primeiras posições do sorteio. Para cada permutação desse anagrama, você vai ter um sorteio distinto, né? Mas claro que a gente tem que levar em consideração, né, que se você permuta 2 letras iguais, o anagrama não se altera.
Por isso a gente divide por 3 fatorial, o K aparece 3 vezes, e divide por 7 fatorial, o C aparece 7 vezes. Fazendo essas contas, a gente chega ao resultado 120. Existem 120 maneiras diferentes de sortear 3 caras, né, de obter 3 caras no lançamento de 10 moedas, ou no lançamento de uma moeda 10 vezes, né, de uma moeda honesta. Bom, pessoal, vamos lá, né? 5, quinta questão. De quantos modos é possível sortear pelo menos 2 caras no lançamento de uma moeda 5 vezes? Então agora mudou, né? Olha só o que ele quer saber. Ele não quer saber quais são as possibilidades de tirar exatamente 2 caras. Ele quer saber de quantos modos a gente pode tirar pelo menos 2 caras, tá bom? Então ele quer saber quais são as chances de tirar exatamente 2 caras, ou exatamente 3 caras, ou exatamente 4 caras, ou exatamente 5 caras. Repare que eu descrevi aqui quatro casos, né? Exatamente 2, exatamente 3, exatamente 4, exatamente 5. A gente pode trabalhar como no exercício anterior, no exercício 4, e calcular, né, essas quantidades, né, para cada caso e somar tudo. É uma possibilidade, tá? Você pode fazer assim, você vai resolver, né, vai dar certo, sem problema. Agora, talvez, né, você reclame aí que deu muito trabalho, né? Poxa, será que não tem um jeito mais fácil? Bom, tem sim, né? A gente já viu em outras situações e quando a gente usa quando a gente vê, né, na questão essa expressão pelo menos, a gente pode usar o complemento, né? A ideia do complementar. Então, no lugar de calcular as quantidades que a gente quer, a gente pode calcular o que a gente não quer e descontar do total. Então, a gente não quer os casos em que aparece nenhuma cara e os casos em que aparece exatamente uma cara. A gente quer descontar isso do total. Vamos lá. Bom, para calcular o total é fácil, né? São 5 sorteios, para cada sorteio são 2 possibilidades. O princípio multiplicativo diz para a gente que o número de soluções, né, é 2 elevado a 5. Então, 2 elevado a 5, 32. Existem 32 sorteios, né, possíveis aí se a gente não levar em conta nenhuma restrição. Bom, mas um desses sorteios a gente não obtém cara nenhuma, né? É aquele sorteio onde tudo sai coroa. E existem 5 possibilidades onde a gente só tem uma cara, né? Quando a cara é só no primeiro sorteio, ou só no segundo, ou só no terceiro, ou só no quarto, ou só no quinto. Tá? Então, de todos esses 32 resultados possíveis, tem 6 aqui que são desfavoráveis, né? O evento que a gente está pensando, né? É o caso onde tem apenas coroas, quer dizer, 0 caras, ou o caso em que tem apenas uma cara, tá bom? Descontando aqui esses 6 casos, a gente fica aí com 26 possibilidades, né? Nessas 26 possibilidades, a gente tem garantido aí a ocorrência de pelo menos 2 caras. Então, essa é a nossa resposta, certinho? Então, quando aparece, né, essa expressão pelo menos, né, em geral vale a pena aí a gente usar o evento complementar, né, usar a ideia do complemento, né, para poder resolver. Pessoal, sexta questão. De quantos modos podemos organizar 5 pares distintos de halteres? Né? Então, vamos ver. Né? Essa questão é inspirada, né, numa questão que caiu na UERJ. Né? Uma questão resumida, né? Dei aqui uma resumida numa questão que caiu na UERJ, e a solução é simples, né? A gente pode representar os 5 pares de halteres dessa maneira, né? Tenho aqui o par de halteres AA, né? O par BB, o par CC, o DD e o AE. Né? São 5 pares distintos. O que a gente quer fazer, né? A gente quer organizar esses halteres de modo que os pares estejam juntos. Então a gente vai pensar, né, nessas letras que são iguais como se fossem amarradas, né? O A amarrado no A, o B amarrado no B, o C no C, o D no D e o E no E. Então o que vai acontecer, né? A gente vai ter, na verdade, o quê? A gente vai ter 5 fatorial, né? Não, calma aí. Acho que não é isso não. Não, pessoal, desculpa, né? Eu acabei falando como é que era a questão da UERJ, né? Na UERJ a gente tinha que garantir que os halteres ficassem juntos, né? Que os halteres do mesmo par ficassem juntos, né? Aqui não, né? Esse problema ele não exige isso. Ele quer só organizar os 5 pares distintos. E não tem problema, né? Se o A ficar junto com o B, né? Se o A não ficar junto com o A, não tem problema nenhum. Bom, nesse caso, então, a gente tem 10 elementos, né? E a gente tem o A se repetindo 2 vezes, o B 2 vezes, o C 2 vezes e assim por diante. Né? É só a gente dividir
por 2 fatorial 5 vezes. E aí você vai fazer fatorial de 10 dividido por 32, vai dar esse resultado, né? 113.400. E se ele tivesse perguntado assim, de quantas maneiras a gente pode organizar esses 5 pares distintos de halteres de modo que os halteres do mesmo par fiquem juntos, né? Aí sim, aí nesse caso, né, a gente amarraria aqui o A com A, o B com B, né, e assim por diante, a resposta seria simplesmente 5 fatorial, né, 5 fatorial 120. Seria até um problema mais simples. Né? Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha na questão 7, mais uma, né? Vamos lá, questão 7. Pergunta assim para a gente, de quantos modos podemos organizar 5 pares distintos de halteres de modo que os pares fiquem juntos? Agora sim, né, eu tinha adiantado, né? Para os pares ficarem juntos, a gente tem 120 possibilidades, né? Já tinha comentado com vocês. Basta a gente juntar, a gente amarrar, né, as letras aqui que tem que ficar juntas, né? A gente já viu aí algumas questões desse estilo, como fazer para que objetos fiquem juntos em uma permutação. E aí a gente vai encontrar, né, 120 possibilidades, certinho? Bom, pessoal, vamos avançar aí para a oitava? Oitava questão, quantos anagramas, essa é legal, hein? Quantos anagramas podemos formar com esse código ABC123, de modo que as letras apareçam em ordem alfabética e os números em ordem crescente, com a possibilidade de haver números entre letras e vice-versa. Então ele dá um exemplinho aqui, por exemplo, A12B3C é um código válido, né? Porque se você ler só as letras, você vai ler A, B, C, então na ordem alfabética. Se você ler só os números da esquerda para a direita, você vai ler 1, 2, 3, eles estão em ordem crescente. E aí, pessoal, quantos são os anagramas possíveis, né? Obedecendo a essa restrição? Então, esse problema é legal, né? A gente sempre vai avançando, né? Os últimos problemas, os primeiros são mais tranquilos, né? Para a gente pegar um jeito, mas os últimos costumam ser mais desafiantes, né? Espero que você tenha conseguido aí pensar nesse oitavo, né? Nesses daqui para em diante, né? Daqui para frente, o nono, o décimo. Espero que você tenha conseguido. Bom, vamos ver agora, né? Se o que você achou aí se bate aqui com o que eu achei também. Vamos lá, pessoal. Solução. A minha proposta é a seguinte. A gente pode transformar esse problema, que a princípio é um problema complicadinho, a gente pode transformar num problema mais simples, tá bom? A gente sabe que a gente tem que reservar 3 espaços para as letras e tem que reservar 3 espaços para os números. Então, a minha proposta é calcular o número de anagramas dessa palavra, né? LLLNNN, tá bom? E aí você vai contar quantos anagramas existem. O que você vai fazer depois, né? Depois você vai trocar LLL na ordem que aparecer, L de letra, né? Você vai trocar por A, B e C nessa ordem. E o NNN na ordem que aparecer, você vai trocar respectivamente por 1, 2, 3, né? São os números em ordem crescente. Então essa é a ideia, tá bom? Então, por exemplo, se você achar LNN, LNL, né? Se você tem letra, número, número, letra, número, letra, qual é o anagrama, né, que a gente vai encontrar quando a gente trocar, né, pelas letras e pelos números? A gente vai encontrar exatamente aqui esse código que ele disse, né? É letra, número, número, letra, número, letra, tá bom? Exatamente esse código aqui, não tem outro, né? Então a gente consegue, né, contar os anagramas que a gente quer através aqui desse código. Bom, são 6 letras, 3 L's e 3 N's, você faz 6 fatorial dividido por 3 fatorial, 3 fatorial, você faz as contas e encontra, né, que o resultado é 20. E se você ficar desconfiado, né, poxa, será que é isso mesmo, né? Será que está certinho? É só listar, né? É só listar aqui que a gente consegue conferir. Então, se você pausar o vídeo, né, dar uma olhadinha, você vai ver que realmente aí a gente tem as 20 possibilidades, né? São os 20 resultados, são todos esses aí, né? A gente tem 2, 4, 6, 7, né? 7 números aqui na primeira coluna, 7 na segunda, 7 com 7, 14, e a terceira coluna tem 6, né? Então 14 com 6 são 20, são 20 casos, né? Você pode ver aí que são esses mesmos que estão descritos, né, nessas 3 coluninhas. Pessoal, vamos ver a próxima, né? Questão 9. Deixa eu sair aqui da frente de novo. De quantos modos é possível ir do ponto A até o ponto B, passando apenas pelas linhas e caminhando apenas para cima e para a direita? Então, né, você tem aqui o ponto de partida e o ponto de chegada. Você quer saber de quantas maneiras, né, dá para ir, né, de um lado para o outro, né, só andando para a direita ou para cima. Então, como é que você poderia fazer isso, né? Você pode
representar cada caminho por um anagrama. Por exemplo, eu posso chegar até B fazendo direita uma vez, direita duas vezes, direita três vezes, direita quatro vezes e direita cinco vezes. E depois cima uma vez, duas vezes, três vezes. Então, se eu for cinco vezes para a direita e três vezes para cima, eu chego no ponto B. Tá? Mas eu preciso ir cinco vezes para a direita e preciso ir três vezes para cima, mas não necessariamente nessa ordem. Né? Eu posso fazer três vezes para a direita, três vezes para cima e duas vezes para a direita, né? Também é uma possibilidade. E aí o que a gente precisa pensar é que cada anagrama, né, que dê para a gente cinco direitas e três cimas, cada anagrama vai descrever um caminho. E cada caminho vai ser descrito por um anagrama. Então existe aí uma relação um para um entre caminhos e anagramas. Né? Então isso vai permitir que a gente calcule os caminhos calculando os anagramas. Então essa é a ideia. Né? Para a gente chegar do ponto A até o ponto B, existe necessariamente 8 etapas, sendo 3 etapas para cima e 5 etapas para a direita. Né? Isso aqui é uma delas, por exemplo. Direita, direita, cima, cima, direita, cima, direita, direita. O D, né, a direita, apareceu 5 vezes, o cima, né, o C, apareceu 3 vezes, e esse é um dos resultados possíveis, né? É uma das soluções possíveis. Então, o número total de soluções, 8 fatorial dividido por 3 fatorial, que o C aparece 3 vezes, dividido também por 5 fatorial, que o D aparece 5 vezes. Você faz as contas e você descobre que são exatamente 56 caminhos. Tá certo? Esse já ficou ruim, né, da gente listar todos eles, mas a gente aceita, né, que realmente são 56 caminhos. Se você ficar na dúvida, você pode tentar listar para uma quantidade menor, né? Você reduz aqui o número de linhas, reduz o número de colunas, né? Faz um desenho menor, tenta calcular e depois listar, né, todas as possibilidades para ver que realmente está batendo o número certinho. E pessoal, último problema, décimo problema, ele traz aí um brinquedo, né, um brinquedo de parque, né, de diversão. Né? Ele diz assim: a figura abaixo mostra 8 alvos circulares que precisam ser derrubados com tiros. De quantos modos é possível derrubar todos, com a restrição de que não se pode atirar em um alvo antes de ter atirado em todos que estão abaixo dele? Então a regra é a seguinte, né? Você vai atirar em um alvo, né? Você não pode atirar, por exemplo, nesse alvo aqui. Tá? Você não pode atirar nesse alvo antes de ter atirado em todos de baixo. Tá? Porque se você atira nesse alvo, né, você corre risco de derrubar os de baixo, né? Derrubar os de baixo junto, né? Essa bola aqui essa bola aqui é muito, parece que é grande, né? Mas é exatamente o espaço aqui do tiro, né? Você vai dar o tiro e aí vai romper aqui toda essa cadeia, né? Então a ideia é essa, né? Você tem que atirar em cada um dos pratinhos, né? Cada tiro você tem que derrubar um prato somente. Bom, pessoal, e agora, né? De quantas maneiras diferentes dá para resolver esse problema? Esse aí é o mais legal, né? O que eu deixei por último no nosso desafio. Se você de repente não conseguiu fazer, né? Tá querendo ver a solução, tenta mais um pouquinho, né? Pausa um pouquinho, tira aí uns 15 minutos. Às vezes a gente não tem a menor ideia, né, de como resolver um problema. Mas quando a gente desvia o foco, não sei se isso acontece com vocês, né? Deve acontecer também, né? Às vezes você tá ali sem ideia nenhuma e aí você desvia o foco para outra coisa, né? Vai fazer uma outra atividade. E aí do nada, né, vem aquele estalo, né, vem aquele insight, fala, já sei, né? Posso atacar aquele problema assim, né? Posso fazer desse jeito. Isso acontece na prova também, né? Às vezes você está lá na questão de matemática e não vem a ideia, né? E você pula, sei lá, para história, para outra coisa, né? Para física. E aí de repente vem aquela ideia, né? Aquela vozinha na sua cabeça, fala: poxa, aquela questão lá de matemática que você deixou, por que você não faz assim, assim, né? Bom, às vezes é importante, né, a gente também trocar um pouquinho de atividade para deixar o cérebro trabalhar em segundo plano, né, e permitir que esses insights, né, eles surjam, né, do nosso inconsciente, sei lá de onde surge. Né. Bom, pessoal, mas vamos lá, né? Vamos pensar então nessa questão, vamos ver aqui a solução, né? Eu vou revelar, cliquei. Bom, ele diz o seguinte, né? É parecido com o problema anterior. No problema anterior, a gente descreveu os caminhos por anagramas. Aqui também a gente vai descrever, né, o passo a passo aqui dos tiros, né, por anagrama. Então a gente vai, né, a gente vai representar cada tiro, né, por uma letra, ou E, ou M, ou D. Né? O que significa isso? Ou você atira na coluna da esquerda, ou na coluna do meio, ou na coluna da direita. O que vai acontecer é que você vai precisar dar 3 tiros na coluna da esquerda, 3 tiros na coluna do meio e 2 tiros na coluna da direita.
mas isso pode acontecer em qualquer ordem, sem problema. Tá bom? Então a gente vai contar simplesmente quantos são os anagramas aqui dessa expressão. Né? É uma expressão com 8 letras, 3 S, 3 M's e 2 D's. Aí você faz aqui as contas, né? Vai simplificando aí, vai fazendo as multiplicações e as divisões, você vai chegar ao resultado de 560. Então, pode conferir, né? Existem exatamente 560 maneiras de resolver esse problema dos 8 alvos, né? E é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Próxima aula a gente continua falando de análise combinatória, a gente vai ver problemas envolvendo a ideia, né, o conceito de arranjo e de combinação. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.